acha que vai acontecer com a democracia brasileira? Você já parou para pensar que esse roteiro não é novo? A cena que a gente viu no filme é quase uma fotografia repetida do que já aconteceu várias vezes na história. Sempre a mesma fórmula. Religião abraçada com poder político, criando um casamento doentio, onde quem perde é sempre o povo. E olha como isso se prova. Quando a religião entra no Estado, a primeira coisa que morre é a ciência. A verdade deixa de ser aquilo que se comprova com pesquisa, experimento e evidência, e passa a ser aquilo que o púlpito ou palanque dizem que é. É assim que a mentira vira lei. É assim que a vida das pessoas perde valor. No Apocalipse nos Trópicos, cada cena escancara esse mecanismo. A gente vê líderes religiosos e políticos de mãos dadas, usando o medo, o plano de Deus, o destino da nação para justificar golpe, abuso de poder, violência e até morte. Infelizmente, não é só uma opinião minha, são fatos. Tá ali, é a história acontecendo diante das câmeras do mundo inteiro. E o pior é ainda ver que pessoas comuns, gente simples, que trabalha, que sofre, acabam acreditando nisso como se fosse salvação. E não percebem que é exatamente essa fé cega que abre a porta para o desastre que o mundo já viu acontecer várias vezes. E essa lavagem cerebral da religião através da política não é de hoje, ela tem séculos. E ela sempre usou a fé para controlar, para manipular, para destruir a liberdade e os direitos fundamentais em absolutamente todos os lugares por onde ela passou. Esse tema é urgente. A influência da religião no Estado voltou a épocas sombrias da história humana. Não é figura de linguagem, é um fato. E não se engane, isso não ficou no passado. A gente está vendo esse roteiro se repetir diante dos nossos olhos. O filme Apocalipse nos Trópicos mostra isso de forma extremamente assertiva. Cena após cena, a gente vê como líderes religiosos usam a fé como escudo, como justificativa e como arma. E quem paga o preço é sempre o povo comum. Você, eu e todos nós. Então, se você tem coragem de encarar a verdade, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai começar a desvendar o maior golpe da história da humanidade. Um sistema político de controle extremamente poderoso, criado numa época de analfabetos funcionais, mas que resistiu ao tempo e atravessou gerações, moldando governos pelo mundo e até os dias de hoje continua sendo usado para manipular, manter privilégios, reforçar preconceitos e criar inimigos invisíveis ou até justificar guerras. Tudo isso sem nunca ter sido de fato questionado, regulado ou responsabilizado pelos estragos que causou. Se você chegou até aqui, é porque você lá no fundo já sabe. Você sente que alguma coisa está muito errada com a forma como a religião virou filosofia de vida, regra moral e até política de Estado. E é por isso que essa é só a primeira parte de uma série de vídeos onde eu vou tirar camada por camada o véu que esconde como a religião e principalmente o cristianismo foi usada como ferramenta de poder e controle ao longo da história. E o mais importante, como isso continua afetando a sua vida nos dias de hoje, em 2025. Nessa série eu vou usar como referência o filme da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, que está disponível na Netflix aqui no Brasil. Para quem não conhece, a Petra também é diretora de Democracia em Vertigem, que foi indicada ao Oscar de melhor documentário. Muita gente olha o Apocalipse nos Trópicos e acha que é só mais um filme sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil. Mas não é. Se você assiste com atenção, se você já está de olhos abertos, você percebe que ele é mais do que um documentário. Ele é um mapa que mostra cena por cena como a fé, que deveria ser íntima e pessoal, uma escolha de cada um, pela primeira vez foi sequestrada e transformada numa arma política aqui no Brasil. Por aqui é a primeira vez, mas essa arma vem sendo usada há séculos para manipular, para controlar e agora para tentar destruir a democracia brasileira. O pior de tudo é que esse projeto ainda se disfarça como virtude de uma entidade religiosa que estimula e se deleita na guerra e no sofrimento do povo. Aqui a gente vai mergulhar nessa ideia perigosa de a vontade de Deus, que na prática não passa de uma invenção política usada para manipular em nome de alguns poucos representantes inescrupulosos. Na série de vídeos, eu vou te mostrar o rastro de sangue que essa mistura de igreja e Estado deixou ao longo da história. Eu vou desmontar a farsa da chamada liberdade religiosa, que na prática virou escudo para oprimir, justificar o ódio, negar a ciência, negar os direitos fundamentais, gerar preconceito e discriminação. E como um grupo político quer que um livro mitológico de uma entidade religiosa esteja acima, inclusive, da Constituição brasileira. E claro, eu vou falar também
também sobre o pior veneno da religião, o trauma religioso. As cicatrizes invisíveis que ela deixa na mente, no corpo e na vida de quem cresce dentro desse sistema religioso. Cicatrizes que hoje explicam muito do que a gente está vivendo aqui no Brasil. E no último vídeo dessa série eu tenho uma surpresa muito especial para você. Algo que vai te ajudar a não só entender, mas também a se libertar desses mecanismos de controle. E o que o senhor acha que vai acontecer com a democracia brasileira? Na verdade, olha só, está declarado a queda do governo do ímpio. A nação brasileira está vivendo um momento novo. Eles não conseguem entender o que está acontecendo, porque a guerra não é contra homens, a guerra é espiritual. Esse é o Deus que eu sirvo, entendeu? Esse é o Deus que eu sirvo, para a honra e glória de Jesus Cristo. A tua vontade, boa, perfeita e agradável seja. Logo nos primeiros minutos do filme aparece essa cena. O Cabo Daciolo, lá no Congresso Nacional orando. Ele começa a abençoar as cadeiras, ele fala em nome de Jesus, entrega a política do país para o Deus dele. Para muita gente, isso foi engraçado. Até virou piada, virou meme. Ah, o Daciolo é doido. Glória a Deus. Mas olha só, quando você presta atenção, essa cena é um marco, porque o que aconteceu ali foi simbólico e, ao mesmo tempo, foi real. Foi como se a democracia, que deveria ser baseada na vontade do povo, na razão, no diálogo, na ciência, tivesse sido trocada por uma outra fé, uma fé religiosa. E não era qualquer fé, não. Era a fé num Deus específico, de uma religião específica, num país que é laico e diverso, cheio de outras crenças e descrenças. E quem decide a vontade desse Deus? Não é você, não sou eu. São eles, um pequeno grupo de líderes que se colocam como intérpretes da palavra desse Deus aqui na Terra. E aí vem a segunda cena, a frase que diz: a guerra não é contra homens, a guerra é espiritual. Agora pensa comigo, quando alguém diz que a guerra é espiritual, acabou o debate, porque se o inimigo não é humano, se o inimigo é invisível, então qualquer um que discorde pode ser chamado de do mal ou de diabo. Não tem conversa, não tem argumento, não tem ciência, não tem direitos humanos, tem só uma verdade, a deles. Isso é muito perigoso, porque a partir desse momento, tudo que não cabe na visão deles passa a ser tratado como inimigo a ser vencido. É exatamente essa mentalidade que justifica a perseguição, preconceito e até violência. E aí entra o Malafaia. O filme mostra ele discursando, dizendo com orgulho: nos chamam de fundamentalistas. Verdade, nós temos fundamento. Somos contra aborto, temos fundamento. Somos a favor da vida. Somos contra a liberação de drogas, temos fundamento. Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai. Nós declaramos o Brasil do Senhor Jesus. Percebe o que ele está fazendo? Isso não é uma oração, não é um pedido, não é um desejo pessoal. Isso é uma declaração de posse. É como se ele dissesse: o Brasil não pertence mais aos brasileiros, pertence à entidade da minha religião. E quando ele fala isso em público, num evento político, ele está mostrando exatamente qual é o plano. Transformar a fé pessoal dele num projeto de poder sobre a vida de todo mundo. Sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de quem acredita em outros deuses ou de quem não acredita em Deus nenhum. Porque a liberdade de expressão não é o tá certo, é o direito de você falar, de você opinar, por mais esdrúxulo que seja a sua opinião. Isso é democracia. Mas democracia não é só a vontade da maioria, né? Também é a proteção das minorias. A democracia é a vontade da maioria absoluta. Quando Malafaia fala que democracia é a vontade da maioria, ele reduz uma das maiores conquistas da humanidade a uma regra de eleição de grêmio escolar. É como se a democracia fosse só levantar a mão e ver quem tem mais braço para cima. Só que não é assim. Democracia não é só contar os votos. Democracia é também proteger quem pensa diferente, é garantir os direitos de quem é minoria, é impedir que o mais forte ou o mais popular passe por cima dos outros. É exatamente por isso que a Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que Malafaia faz é uma manipulação. Ele pega uma ideia complexa e transformadora e rebaixa a um jogo de maioria contra minoria. Só que a essência da democracia é justamente o contrário, é proteger as minorias da tirania da maioria. Se não fosse isso, o que a gente teria não seria democracia, seria linchamento legalizado. E agora vem um ponto central. A religião nunca vai conseguir promover de verdade a democracia. Sabe por quê? Porque toda religião
parte de uma verdade absoluta. Uma verdade que não pode ser questionada, que não pode ser votada, que não aceita debate. Se você acredita que a sua verdade vem direto de um Deus, então não tem conversa, não tem espaço para divergência, não tem espaço para minoria. O máximo que a religião consegue oferecer é tolerância, e tolerância não é democracia. É só alguém no poder permitindo que o outro exista, até o dia que ele mudar de ideia. E é por isso que quando líderes religiosos falam em democracia, o que eles querem na prática é usar o voto como escada para impor o dogma deles. E a prova disso está nessa cena. O Malafaia fala em vontade da maioria, mas o que ele quer mesmo é transformar a fé pessoal dele em lei para todo mundo. Bolsonaro era um deputado de extrema-direita, do baixo clero, sempre em busca de um holofote. Fica tranquilo, eu não estou sendo preso, não estou sendo preso. Olha, aqui não tem santo. Você está procurando santo aqui, está no lugar errado. Vamos aqui na catedral, aqui, talvez encontre lá. Ele ganhou fama dando voz aos ódios mais profundos do país. O que depender de mim, vocês na fazenda vão ter fuzis. Cartão de visita para marginal do MST é um cartucho 762. Vagabundo, a linguagem que ele entende é pancada. Para ampliar sua base eleitoral, ele abraça a religião da sua esposa e o seu nome do meio, Messias. E quem foi o veículo perfeito para esse plano? Como a própria Petra diz no filme, um deputado do baixo clero, conhecido por discursos de ódio, por frases que chocam e ideias ditatoriais de controle e domínio absoluto. Jair Bolsonaro foi vendido como o Messias, o homem escolhido por Deus. A própria facada virou propaganda. Não foi atentado, foi milagre. Prova que ele era ungido, o escolhido. Só que não era para salvar o Brasil. O apocalipse que ele trazia não era o fim dos tempos de um livro sagrado. Era o apocalipse da democracia e da liberdade do nosso país. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Ele pega um texto da Bíblia e distorce para caber no novo Salvador. Ele diz que Deus escolheu as coisas loucas, fracas e desprezíveis para confundir as pessoas sábias, fortes e valiosas. Traduzindo, não importa se o cara é despreparado, se ele fala besteira, se ele nega a ciência, se ele incentiva a violência, o ódio, o preconceito, a homofobia, o machismo, nada disso importa. Se ele é um instrumento de Deus, tá valendo. Percebe o perigo? A incompetência vira virtude, a ignorância vira sinal divino. Isso é uma desculpa perfeita para justificar qualquer desastre, qualquer morte, qualquer tragédia. E a gente viu isso acontecer em tempo real, durante a pandemia, durante os ataques à democracia, durante os 4 anos de governo. E tem uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que explica muito bem esse projeto: o dominionismo, que também é chamado de teologia do domínio. É uma ideologia importada dos Estados Unidos que diz o seguinte: cristãos devem controlar as 7 esferas da existência humana: família, finanças, governo, educação, mídia, artes e religião. Não é teoria da conspiração, é um plano declarado. Inclusive, eu gravei um vídeo falando a respeito do dominionismo e o link vai ficar disponível aqui para vocês. A eleição do Bolsonaro foi celebrada como a conquista da esfera da política, porque eles não querem só pregar dentro da igreja, eles querem dominar, eles querem impor a visão de mundo deles em cada canto da sociedade. Nas leis que você segue, na escola onde seus filhos estudam, no jornal que você assiste, no corpo que você habita. Eles criaram uma narrativa linda de que ao dominar essas áreas, eles estão servindo ao Deus deles. Eles estão preparando o terreno para a volta do Messias Salvador. Mas não é um Jesus da caridade, do perdão e da partilha. É um Jesus guerreiro, aquele que virou a mesa, que usou o chicote. Um Jesus que vem para julgar, para destruir seus inimigos, como descrito em Apocalipse. O pessoal pensa que pastor é pro cara vir pisar no pescoço, que é pastor. Jesus virou mesa no templo, irmão. O pessoal não conhece a Bíblia. Jesus pegou o chicote e saiu arrebentando com a turma que estava de safadeza no templo. Virou mesa, deu chicotada, não teve moleza. O Jesus de amor, de bondade, de paz. Eu lamento dizer uma coisa, que grande parte dos pastores ficaram no monte da religião, que a gente fala. Os 7 montes: religião,
cultura, entretenimento, economia, educação, certo? Política. Eles ficaram no monte da religião, se alienaram do que está acontecendo. E eu não. E para isso, o caos não só é bem-vindo, mas também é uma ferramenta. Na teologia do domínio, a destruição é um sinal. Quanto pior, melhor, porque assim a volta do Messias deles estaria mais próxima. É uma lógica que transforma a desgraça em profecia divina. E o filme mostra o que acontece quando essa ideologia irreal encontra uma crise real. A pandemia do Covid, para eles, não era uma crise de saúde pública, era um dos 4 modos de Deus julgar o mundo. Um sinal para a volta de Jesus. Em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 21, diz que há 4 maneiras de Deus julgar o mundo. E essa, que surgiu no dia 1º de novembro de 2019, veio se espalhando pelo mundo de então. Esse é o primeiro sinal para a volta de Jesus e para o fim do mundo. E o irônico disso tudo é que, segundo a mitologia cristã, quando o povo é guiado por um escolhido de Deus, o povo é protegido e guardado por ele. O povo é mais feliz e próspero. Mas nesse caso, parece que no Brasil eles viveram uma teologia reversa, marcado por um governo de morte, de medo, violência e decadência. E qual foi a solução do Messias? Jejum, oração em vez de vacina, em vez de ciência, em vez de oxigênio. O ungido deles declarava que não haveria mais morte pelo coronavírus, enquanto a realidade lá fora desmentia ele a cada minuto, sendo o 2º país com mais mortes no mundo durante a pandemia. Queremos chamar todo o povo de Deus, todas as pessoas cristãs que queiram fazer um jejum em favor da nação brasileira. Agradecemos a todos que nesse jejum o estão fazendo pelo futuro do nosso Brasil. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que no Brasil não haverá mais morte pelo coronavírus. Mas, Senhor, por Santo de Deus, estamos aqui na Celso Garcia, orando por você nessa tarde, nessa manhã de domingo, 5 de abril, domingo de Ramos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A falta de oxigênio em Manaus, pessoas morrendo asfixiadas e a frase de um cidadão que o filme captura é carregado por uma ironia escancarada. A gente não aguenta mais, desde 8 horas da manhã que a gente está abandonando o paciente e eles estão começando a morrer um a um. E não tem previsão de chegar do oxigênio aqui. Tá todo mundo morrendo. Pelo jeito que eu vejo naquele hospital, o estado já entrou em colapso. E só Deus para nos guardar. Só Deus. Onde o Estado agora, na teoria, era governado por uma entidade divina, através de um homem escolhido pela própria entidade, para um povo escolhido também pela entidade. E quando esse líder escolhido falha miseravelmente, só resta a esse povo escolhido apelar diretamente a essa entidade. Ou seja, a fé que diz melhorar a vida das pessoas se tornou a justificativa para as vítimas da negligência e do negacionismo, que pagaram com as próprias vidas por causa da manipulação política em nome de uma entidade religiosa. A negação da ciência não é um erro, é uma consequência lógica de uma visão de mundo onde a única verdade é a mitologia divina invisível. E a realidade material e verdadeira da vida humana é secundária e sem valor nenhum. O filme Apocalipse nos Trópicos não é só um documentário, é um alerta, é um espelho. Ele mostra o que acontece quando a fé vira fanatismo, quando a religião vira partido, quando Deus vira cabo eleitoral e quando a democracia vira um campo de batalha espiritual. Ele te mostra sem rodeios como a manipulação religiosa pode destruir um país, destruir vidas, destruir a sua própria mente. Mas essa tragédia de usar Deus para controlar pessoas não é nova, não mesmo. E é aqui que a gente vai muito além do filme. Na verdade, essa estratégia tem 2000 anos de idade e um rastro de sangue que você nem imagina. Um rastro que começa muito antes do Brasil, muito antes do Bolsonaro, muito antes do Malafaia. Um rastro que passa por fogueiras, por cruzadas, por genocídios, e é sobre esse rastro que a gente vai falar aqui no próximo episódio. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, é porque você tem coragem de enxergar a verdade. Então compartilha esse vídeo e escreve aqui nos comentários se você já assistiu ao filme. Qual a parte mais te chamou a atenção ou sobre qual parte do filme você gostaria que eu comentasse? Esse é um tema urgente para uma discussão mais do que necessária. A sua liberdade, a sua mente, a sua vida valem muito mais do que qualquer dogma e você precisa estar pronto para fazer valer a sua liberdade. A gente se vê no próximo episódio. Desperta!